se mexer, né? A educação física é importante para todo mundo, para as crianças autistas também, pois a evolução da condição corporal contribui para a melhora das dificuldades de comunicação e interação. Então, a partir de agora, eu vou conversar com a professora da Universidade Federal do Piauí, profissional de educação física, Mara Jordana. Nós vamos falar sobre as estratégias para apoiá-los na escola e aprimorar a participação deles em turmas, tá? Eu já estou aqui com a professora, eu já vou sentar aqui do ladinho dela. Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, que sorriso lindo nesse sextou que já está maravilhoso. Obrigada. Bom, e aí a gente sempre fica pensando nas especificidades, né? No caso do autista, de que forma que é feita todo esse trabalho, qual a metodologia que vocês usam. Bom dia mais uma vez. Bom dia, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom dia a todos os telespectadores. Bom, como você até falou inicialmente, conhecer, né? Então, a primeira estratégia é a gente conhecer o nosso aluno, independente de ter ou não o TEA, né? O autismo. Mas, obviamente, que quando a gente tem um aluno com um espectro, né, com tantas características que cada um vai apresentando, o conhecer é o primeiro ponto. Então, a partir disso, a gente consegue planejar em cima das características daquele aluno. Então, a gente tem, por exemplo, alunos com autismo que têm habilidades maiores com determinadas atividades e vice-versa. Então, aqueles que têm já alguma habilidade, como por exemplo, alguns gostam muito de pular, de saltar, então a gente aproveita o que ele já traz de experiência e em cima disso avança, né, amplia esse repertório motor. Então, dentro dessa estratégia, o primeiro ponto é a gente conhecer o nosso aluno. E aí, como é que a gente faz essa abordagem? Porque quando um autista entra na escola, né, ou ele entra no espaço, é sempre bem desconhecido para todos nós. Então, como é que vocês fazem essa abordagem, principalmente o professor, a professora, né? E quais as orientações que a senhora dá também para os pais, né, para saberem até falar dessas habilidades, né? Então eu acho que o primeiro ponto é até a escola ter essas informações, porque às vezes a escola não tem. Às vezes a criança não tem um diagnóstico, aí fica aquela coisa, eu acho que ele tem o TEA e isso dificulta muito o avanço das estratégias metodológicas. Então, a partir do momento que essa criança tem um laudo, dentro desse laudo tem o que essa criança pode ou não ter de comorbidade, então às vezes ela tem o autismo e tem o TDAH, né? Então, cada uma dessas comorbidades, elas vão nos ajudando a melhor conduzir. Então, dentro do contexto escolar, é importante que se conheça essas características, busque informação. A gente fala muito dessa capacitação continuada, dessa formação continuada e experimente atividades. A gente discute muito no nosso grupo, está passando as imagens do nosso projeto. Isso. Nós temos um projeto na Universidade Federal que é o público exclusivo de TEA. Né? Então lá a gente trabalha com crianças e jovens. E o que é que a gente observa? Que às vezes o próprio pai e a mãe tem medo do filho cair, tem receio de algumas atividades que a gente realiza dele se machucarem. Sim. E isso é muito normal dentro da infância, né? Ou qualquer outra atividade dinâmica, qualquer um de nós podemos cair. Então, que os pais não tenham medo dessas aplicações, dessas atividades e que os professores, dentro do contexto da escola, busquem cada vez mais estudar sobre o tema para reduzir o preconceito e o estigma. Ele tem autismo, então acho que ele não vai conseguir. Então, o que é que a gente faz? Experimenta, oportuniza. Então, Sim. na aula de educação física na escola, no nosso projeto ele é bem específico porque a gente só trabalha com esse público. Mas na escola que nós temos crianças com e sem TEA, era oportunizar. Então, se eu vou fazer um futsal, eu coloco todo mundo para experimentar o futsal. Se aquela criança com autismo apresenta uma maior dificuldade, nós vamos buscar entender que dificuldade é essa e trabalhar em cima dessa dificuldade. Olha, o que a professora está falando é tão importante. Eu gostaria depois de falar mais sobre o projeto, né, para a gente conhecer um pouquinho mais, mas antes eu tenho aqui 2 exemplos que eu gostaria que a professora fizesse comentários sobre eles. Identificar logo tudo é sempre bom, tanto doenças como também a gente sabe que o autismo não é uma doença, né? Como também o autismo e outros transtornos. Obrigada, professora. Então, assim, eu tenho um caso, por exemplo, do meu convívio, em que a mãe, hoje o filho já é um adulto, já está fazendo aí universidade, é muito inteligente,
ela acha que ele é autista. Até hoje ela acha. E a gente sempre incentiva ela, porque é uma colega, vá fazer o teste. Nunca é tarde para você identificar o autismo ou outra especificidade qualquer, né? Então, assim, vá fazer o teste. Então, assim como a gente fala aqui muito no Bom Dia da prevenção às doenças, a gente também fala na questão de identificar se a criança tem autismo ou não, né? Se ela é uma criança que tem um comportamento que você acha que é diferente, né? Porque também pode não ser autismo, né? Até para ela poder desenvolver as habilidades. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também sobre a descoberta tardia, o que pode ser feito, se a educação física também contribui, mesmo não estando mais na escola, né? Já estando como no caso desse segundo caso que eu citei. E eu tenho um caso de sucesso lá no meu outro trabalho na rádio, que é do Vinícius. Aproveito para mandar um bom dia para ele. Ele adora comunicação, ele é autista, ele tem consciência, a mãe também, e ele hoje já está aí como jovem aprendiz. Então, esses dois casos, a professora pode falar um pouquinho, ilustrar mais para a nossa audiência, por favor? Sim, a gente traz uma coisa importante, que é buscar o diagnóstico, né? Então as pessoas têm que quebrar os preconceitos e deixar de estar na onda do achismo. Sim. Com o diagnóstico, muito pode ser feito, inclusive estratégias que são voltadas para aquela especificidade. Então, dentro da escola, a gente enfrenta muito esse problema de relatos de nossos alunos, né, no processo de estágio que eles trazem. Professora, a gente já até tentou chegar nos pais para falar do comportamento, que algumas características, né, vão de encontro com o TEA. Sim. E alguns pais se negam a aceitar essa possibilidade de diagnóstico. Então, é importante que vocês, família, busquem sim o diagnóstico e, se não for o TEA, busquem uma estratégia dentro do contexto, né, no caso a escola, vai ser adequada àquela dificuldade que aquela criança apresente. Não necessariamente ter o transtorno, mas é importante a gente ter o diagnóstico, seja ele tardio ou não. Por exemplo, tem muitos pais que descobrem o diagnóstico já quando descobrem o do filho, porque observam aquele comportamento. Nossa, eu fui muito parecido com o meu filho na infância, né? Eu sou uma pessoa que apresenta algumas características do TEA, pouco comunicativo, pouco social, dificuldades motoras. Não gosta de multidão. Não gosta de barulho, né? De muita gente. E aí isso vai despertando na família. Eu vou em busca desse, talvez, diagnóstico. Até para o autoentendimento e o autoconhecimento. Sim. E mesmo tardio, que já entra na sua segunda colocação, claro que a gente tem muito o que fazer, muito a melhorar. Então, uma das maiores características do TEA, que não entra nos critérios de diagnóstico, mas é uma característica muito, muito presente, são os déficits de coordenação motora. Então, a gente consegue trabalhar isso independente da idade. Claro, quanto mais cedo, melhor. Né? A gente sabe que na infância, eu estava assistindo aqui a matéria anterior, quanto mais cedo a gente aprende inglês, melhor, porque a gente tem uma maior capacidade de aprendizado na infância. Tudo que começa cedo, né, tem a tendência a ter sucesso. A ter sucesso e impacta muito no nosso desenvolvimento, seja ele físico, social, emocional. Então é muito importante que haja esse diagnóstico para esse autoentendimento e busca de um tratamento, né, adequado, que ele é multidisciplinar, independente da sua idade. Talvez essa criança precise mais de fono do que de uma psicomotricidade. Talvez ela precise em algum momento mais de psicomotricidade do que de fono. Mas é importante a gente entender que as áreas, né, que fazem parte desse tratamento, dessa terapia, ela é importantíssima, porque a gente vai se ajudando. Sempre que os nossos alunos chegam no projeto, a gente pergunta que terapias ele faz, né, que outras áreas, outras atividades. Meu filho trabalha com psicólogo, ótimo. Então, tudo isso vai ajudar no nosso trabalho, que é mais um trabalho psicomotor, de desenvolvimento físico, comunicativo, social, mas que, obviamente, esse aluno estar bem nas outras vertentes é muito importante para o desenvolvimento dele. Bom, você é professora, né? Estou chamando de você porque você é mais jovem. Sim, fica à vontade. Você é professora, é doutora na área de saúde, acompanha todo o desenvolvimento da rede pública. E aí eu te pergunto, as escolas estão preparadas? Os profissionais estão preparados? Porque eu tenho
muitos casos, a gente tem muitos casos em volta, né? Família, amigos, de crianças com o transtorno do espectro autista. E aí a maior reclamação que eu ouço é até no início mesmo da vida escolar, de encontrar uma escola que aceite aquela criança e depois dos professores e da escola estar preparado. Pode falar um pouquinho sobre isso pra gente também? Com certeza. Eu vejo que ainda tem muito que ser feito. E a gente discute isso muito em sala, que é difícil a gente culpar só um lado, né? Mas claro, a gente sabe que ainda falta muita capacitação desses professores, ainda falta muito, às vezes, até interesse, falta de rede de apoio. Às vezes a gente diz assim, não, a culpa é só do professor, a culpa é só da escola, mas existe uma série de fatores que influenciam. Claro. Às vezes a escola tem 5 crianças com TEA em uma sala e um professor de apoio que muitas vezes não dá conta. Então, eu já ouvi muitos casos de mães que acompanham seus filhos na escola porque não tem ninguém ficam até fazer, na sala de aula, eu já soube disso também. Ficam na sala de aula. Então, assim, as escolas não estão preparadas de forma geral. Os professores ainda precisam tanto de mais apoio da instituição, quando a gente fala de escola, seja ela pública ou até privada. E também a busca constante por capacitação, porque uma coisa que funcionou há 10 anos atrás, hoje de repente já não é tão efetivo. Diferente, tudo muda, né? Tudo muda. Então as escolas, respondendo assim com bem sinceridade, ainda não estão preparadas, por mais que estejamos avançando no conhecimento, nas estratégias, mas ainda tem muito que ser feito, sem dúvidas. Certo. E sobre o projeto, a gente está vendo aí, eu fico animada de ver um projeto como esse. Como funciona o projeto e quem estiver interessado, como é que pode acessar? Bom, o nosso projeto ele fez 6 anos, agora em setembro. Sim. Nós funcionamos na ADUFP, que é a Associação dos Docentes da UFP. Isso, ali bem no caminho da Universidade Federal, né? Ali na Avenida Universitária. Nós trabalhamos com crianças e jovens, como eu comentei anteriormente, com TEA, onde nós desenvolvemos atividades lúdicas, esportivas, psicomotoras. Fazemos atividades, ora eles juntos, ora eles mais individual, porque a gente também entende as necessidades específicas. E a gente, infelizmente, no momento está sem vagas, mas nós temos um Instagram, que é o @premalte, com T mudo. Quem tiver interessado pode dar um oi pra gente lá no direct, que nós buscamos responder, né, anotar as pessoas interessadas para quando a gente tiver vaga, ir chamando. Às vezes a gente até chama, mas no horário que nós temos a família não pode, o filho já faz outra terapia, o filho estuda. Mas nós buscamos atender a todos que nos procuram e esperamos avançar e crescer no nosso projeto também para conseguir abraçar mais pessoas e mais famílias. Hoje, quantas crianças, pessoas, né, famílias, o projeto abarca? Olha, nós temos uma equipe grande. Nós temos hoje 37 crianças e jovens atendidos. Ótimo. Né? E a gente vem buscando também fazer ações para a família. Nós fizemos aqui o Setembro Amarelo com as mães, com roda de conversa com psicólogas, massoterapeutas, e todo mundo louco pela massagem. Sim. Agora nós vamos fazer Outubro Rosa, com roda de conversa também sobre o câncer de mama. E nós temos uma equipe de quase 50 estudantes, né, que envolvem cursos de educação física, pedagogia e jornalismo, porque a nossa mídia, envolvidos também, né? Todos envolvidos. E a nossa mídia, ela tem estudantes de jornalismo que nos ajudam, nos orientam a como passar melhor as informações. Isso, na divulgação. Né? Mas é isso, então quem tiver interesse, dá um alô pra gente no Instagram, que a gente vai ter o maior prazer de, em breve, recebê-los, né? Professora Mara Jordana, da Universidade Federal do Piauí, muito obrigada pelas informações, muito obrigada por nos dar essa esperança. São 37, mas eu espero que esse número assim se multiplique. Né? E a gente sabe que isso depende de vários fatores, mas a gente vai acompanhar o projeto e vai estar sempre divulgando aqui. Mais uma vez, muito obrigada e bom dia. Bom dia. Um feliz dia das crianças, para as crianças com TEA e para as suas crianças, para as crianças de uma forma geral aí do seu entorno. Para a nossa criança interior. Principalmente para a nossa criancinha que tem aqui dentro, né?